Não deixe que nenhuma mancha vire uma cicatriz no seu coração. Há uns dias atrás, eu procurei por duas pessoas. Uma que eu sabia que tentou me prejudicar fortemente. Eu já contei esse caso aqui no passado, de uma médica, né, aqui da minha cidade, que quando eu estava fazendo a pós lá do Dr. Laí Ribeiro, ela chamou o Dr. Laí Ribeiro para me tirar da pós-graduação, né? Exigiu dele que como poderia uma pessoa que não é formada em medicina estar na pós-graduação de medicina integrativa. E eu já contei essa história mais lá atrás, e o Dr. Laí, assim, me honrou grandemente, né? E falou assim, olha, a doutora Luciana, porque sou formada em Direito, embora nunca tenha exercido, ela só sai daqui se ela quiser. Do contrário, se você está incomodada, você se retira. Porque agora só tem um problema. Ela sai daqui sabendo mais que você, que é médica. E aí isso passou na época, eu fiquei muito chateada, na verdade decepcionada, né? Porque às vezes a pessoa chega a um nível de incômodo tão grande com o resultado do outro, que acha que o resultado do outro pode atingi-lo, e aí às vezes vai tentar alguma coisa desse tipo. Mas eu procurei essa pessoa, enviei uma mensagem para ela para dizer que eu a perdoava. Mesmo porque eu já tornei a história pública, embora não tenha necessidade nenhuma de citar nome. Isso não vai me acrescentar absolutamente nada. Mas só de citar a situação em si, né? Então eu enviei, Deus me incomodou. Já tinha me incomodado há muito tempo, para que eu, embora já aquela história, né, que eu sempre falo com vocês, o perdão ele tem que ser confessado, tanto o pedido quanto a pessoa, né, que chegou até você e aquela pessoa tentou te prejudicar de alguma forma, aquela pessoa precisa saber do perdão que você liberou para ela. E se eu falo isso aqui, eu tenho que praticar. Então eu passei uma mensagem para ela dizendo que tudo que eu soube com detalhes e tal, mas que eu a perdoava e que nós não devemos nada uma para outra, nem eu devia nada para ela, nem ela me devia nada. E assim, ela visualizou, não respondeu, mas a minha parte foi feita. E a outra pessoa foi já tem um certo tempinho, uma pessoa com quem eu convivi durante muito tempo. A gente tinha uma amizade, inclusive, tá? E aí uma vez eu contei um caso para ela. Na verdade, ela tinha feito uma situação comigo que eu me chateei. E aí eu citei como exemplo, e a história chegou até ela da forma íntegra, realmente como eu havia falado. Ela me mandou um áudio na época, eu confirmei a situação e tudo, mas sabe aquela coisa que você faz? Isso já tem uns 4 anos. Aquilo que você faz, você se arrepende logo em seguida. Pois é, eu me arrependi, mas já estava feito, ela ficou sabendo e tal. E aquilo ficou doído em mim. E eu sei que doeu nela. Tanto doeu porque ela fez contato comigo e tal. Só que na época, assim, eu era uma pessoa muito impulsiva, né? Muito, falei mesmo e tal. Eu não fui grossa nem nada, mas enfim, então recentemente também Deus me incomodou. Olha, aquela pessoa, aquela história e tal. Então, você tem que pedir perdão para ela. Então, fiz de tudo, consegui o telefone dela, tal, deu um trabalho danado assim, mas consegui falar com ela, pedir perdão, estamos bem, tá? E assim, tem coisas que a gente faz e que a gente se arrepende mesmo.
E tem coisas que as pessoas vão fazer com a gente que elas não vão se arrepender, mas isso também não importa. O importante é como fica você diante de Deus, é como isso fica em você. A gente não pode, nós não podemos viver com impedimentos, com travas, com manchas na nossa vida, com manchas, com reservas no nosso coração, de a gente olhar para o outro, sabe, e se sentir devedor do outro, ou sentir que o outro nos deve alguma coisa. Não olhe para alguém com essa sensação de que alguém te deve alguma coisa. É bom esclarecer, tá? É muito bom deixar claro para o outro. E nessa minha jornada de consultas e tal, uma das coisas que eu tenho percebido e que tem ajudado muitas pessoas a se curarem, a ficarem libertas das prisões que nem sabiam que tinham, né? Que é uma abordagem que eu faço dentro da consulta Gênesis, é justamente a gente reparar o passado. Procurar pessoas das quais elas nos ofenderam e das que a gente ofendeu também. E eu sempre falo que esse perdão ele não pode ser velado, ele tem que ser dito. O outro precisa saber, como também uma cliente minha de São Paulo maravilhosa, né? Coisas do passado lá com a mãe, inclusive ela cristã, ela nem... Para mim isso era uma coisa que estava resolvida dentro dela. Ela dizia, Luiz, para mim está resolvido. Eu falei, nega, não tá. Não tá, porque você ainda se comporta dessa forma, e isso é um reflexo da falta de perdão. A boca diz que perdoou, mas as atitudes, os gestos, a forma como ainda está decidindo a vida, como está tomando algumas atitudes, está dizendo o contrário. Por quê, gente? Porque o perdão genuíno, ele gera transformação, ele gera cura, gera libertação. Então, quando você às vezes não entende porque algumas coisas estão acontecendo, algumas respostas não chegaram até você, é justamente porque tem algo no passado, tá? E aí essa cliente, ela buscou a mãe dela, deu um relacionamento excelente com a mãe e tal, mas ela pontuou algumas situações com a mãe e a mãe se emocionou, e só que assim, ela já estava bem consciente dessa conversa, que na hora a mãe se emocionou, ela nem se emocionou, mas a mãe se emocionou, agradeceu, passou-se uns dias, a mãe tocou nesse assunto novamente, falou assim, minha filha, eu te agradeço tanto por você ter me procurado para ter tido essa conversa, porque eu nunca tive coragem. Então tem pessoas, gente, que às vezes não te procurou, não é por orgulho, não é por isso ou por aquilo, porque se sente superior, porque não acha que errou, porque acha que está certo, não. É porque tem pessoas que é como se elas travassem, mas não se permita ser você essa pessoa, tá? Se o incômodo, se o discernimento chegou para você, é porque é você que vai ter que fazer essa manobra. E não fazer é orgulho. Ah, Luciano, então o outro também está num lugar de orgulho? De certa forma sim, mas não seja você a pessoa a carregar isso. Muito pelo contrário, seja você, seja eu, sejamos nós as pessoas a desatar os nós. Porque quando isso é feito, meu Deus, gente, você não tem noção não. É um muro que cai, é um castelo de cartas que vai se desfazer. Sabe aquele efeito dominó que você... Muitos muros vão cair depois de um processo, de um esclarecimento, inclusive um esclarecimento de um mal entendido. Às vezes aconteceu algo com você, entre você e alguém, que às vezes você não sente que errou, ou também não, mas se distanciou. Então teve um mal entendido, mas não pode ficar nesse mal entendido, não pode. Por favor, esclareça todos os mal entendidos da sua vida. Não se permita viver na dúvida de algo. Ah, fulano se distanciou de mim. Distanciou por quê? Fulano está diferente comigo e você não vai procurar saber porque fulano está diferente com você. Não faz isso com você e não faz isso com o outro. Às vezes o outro pode ter orgulho, pode, sabe, tá na soberba, não importa. O importante é você ficar em paz. E eu posso ter certeza, a partir do momento que você não está em paz, o outro não está
mesmo que o outro não diga ou não demonstre, tá? Mas se há uma situação engasgada, mal resolvida com alguém, por favor, resolva. Resolva, tá? Não se permita viver desse jeito. E você pode, tem coisas, às vezes, situações que não estão dando certo, portas que não estão se abrindo na sua vida por causa desses detalhes. Por quê, gente? Porque o inimigo, ele age com legalidade. Deus age por princípio, mas o diabo age por legalidade. Então, se você tem um entrave com alguém, busque resolver o quanto antes. Não importa se chegou às vias de fato, se qualquer penumbra de dúvida, de desacerto, resolve. Não deixa, sabe aquela história de o sol se pôr sobre a ira, é justamente não deixa passar o dia, não deixa passar o tempo. Não é questão de dormir. Tem gente que está dormindo há anos com uma situação mal resolvida. Então agora que você está me ouvindo, tomou essa consciência, pega o teu telefone, procura alguém, liga, faz uma chamada de vídeo, sabe? Passa uma mensagem, faz alguma coisa, mas não deixa que nada te assombre, que nada te perturbe. Não deixe que o inimigo tenha qualquer tipo de legalidade sobre a sua vida, sabe? Não permita isso. Então que você possa começar a semana botando em dias, tá? Todas as desavenças, todo desacerto, tudo aquilo que de certa forma maculou, que gerou dúvida no teu coração, busca essa pessoa, porque, meu Deus, às vezes a pessoa pode estar pensando de você uma coisa totalmente contrária, às vezes ela está convicta de uma coisa que você não disse, que você não pensou, que no seu entendimento você não demonstrou, tá? Eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu falo no telefone. Se eu perceber que eu estou num ímpeto de, sabe, que eu estou chateada, eu não posso mandar áudio. Que vocês imaginam, né? Eu tenho essa voz grossa, já imponente. Se eu mandar um áudio, a pessoa vai entender do outro lado que ela está tomando um soco na cara, na boca do estômago, rasteira, vai vir uma capoeira só, vai vir tudo junto e misturado. Então, assim, eu tenho que escrever, sabe? Tem situações aqui, estou recebendo tanta pedrada na internet por causa desse negócio de minoxidil, que eu disse, meu Deus, eu estou me enfurecendo com essas coisas. Sabe o que eu fiz? Aí, sabe, eu copio a afronta do outro, aí boto pro chat GPT responder. Responda com tapa de luva. Tô botando assim. Tô botando. Porque tem que botar a pessoa no lugar dela. Mas para que eu, Luciana, não seja grosseira, porque, né? O velho se fez novo, mas o velho pode surgir a qualquer momento. Então eu não posso deixar o meu coração com ele. Então aí eu leio o que o chat escreveu e falei, bora lá. Copio e colo. Porque com gente que vem agredir a gente não pode perder tempo. Mas enfim, não deixe que nada tire a sua paz, tá? Repara aí os danos, procura as pessoas que te ofenderam, procura aquele parente, aquele vizinho, sei lá quem, um colega de trabalho que está diferente com você já faz algum tempo. Senta para esclarecer e diz que você está disposto a se reparar, né? Mesmo que você esteja certo, não importa. O orgulho não é para esses momentos, tá? Na verdade, não é para momento algum. Então, resolve aí, porque pode ter certeza, tem bênçãos que estão demorando de chegar porque você ainda está apegado a coisas minúsculas que estão atrapalhando a sua vida. Beijo grande!